Paz do Senhor Jesus, irmãos, tudo bem? Constantemente eu recebo esse tipo de pergunta. Rodrigo, você é um pastor? A verdade é que não, eu não sou um pastor. E algumas pessoas, talvez de forma equivocada, assimilam a minha pessoa à figura de um pastor por me verem pregar ou dar um tipo de ensinamento, mas a verdade é que eu não sou um pastor. Mas mesmo assim, quero através desse vídeo deixar um breve estudo a respeito do pastorado. É tão importante para um pastor quanto para quem deseja ser um pastor. Então fique aí, vamos aprender juntos. Vamos lá, irmãos. O primeiro sintoma de que Deus está chamando uma pessoa para ser pastor de um rebanho, fala da Igreja de Cristo, está exatamente no desejo de ser um pastor. O pastorado deve ser algo almejado, desejado, que deve ocupar a mente dessa pessoa que deseja ser um pastor constantemente, dia e noite. E para isso é necessário se preparar. A palavra do Senhor nos diz, em 1 de Timóteo, capítulo de número 3 e versículo 1, esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. É importante salientar a palavra episcopado, que segundo o dicionário Strong, episcopado vem da palavra grega episcope, que quer dizer supervisão. Ministério de supervisão, ofício, cargo, ofício de um ancião, supervisores e dirigentes de uma igreja cristã. Mas é importante salientar também que no versículo 2, quando Paulo começa a dar as características do bispo, ele usa quase que a mesma palavra. Ele usa a palavra episcopos, que quer dizer supervisor, bispo, superintendente, líder ou supervisor de uma igreja cristã. Não é o foco desse vídeo abordar a respeito do bispo, mas de forma resumidamente, Paulo está falando de uma parte da igreja que era a liderança da igreja. E isso envolve também o pastorado. É importante entendermos que o Senhor Jesus está chamando pessoas para a realização da sua obra, pessoas que estejam à disposição e dispostas. A palavra do Senhor nos diz em Lucas, no capítulo de número 10, versículo de número 1. Depois disso, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2, para que o precedessem em cada cidade e lugar onde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara para que mande trabalhadores para a sua seara. E também a palavra do Senhor nos diz em João, capítulo de número 4, versículo 34 e 35. Disse-lhes Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses para a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejaram para a ceifa. Jesus mesmo disse para nós rogarmos ao Pai por causa da grande demanda do trabalho que havia para a colheita do Senhor. Então é necessário que as pessoas estejam à disposição e dispostas a realizar a obra do Senhor. E para isso Deus conta com um coração que esteja realmente aberto para fazer a obra do Senhor. Outro ponto importante de nós entendermos é que o pastorado é um dom que foi dado por Deus, é um dom ministerial. Efésios capítulo 4, versículo 11 diz: Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Esse ponto eu deixo para abordar no final desse vídeo porque tem algo interessante aí que pouca gente repara. Mas é importante compreender que se é um dom, você precisa saber se realmente você recebeu esse dom da parte do Senhor. Em João capítulo 10, versículo 11, a palavra nos afirma que o Senhor Jesus é o bom pastor. A palavra diz: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E em 1 Pedro capítulo 5, versículo 4, a palavra nos afirma que ele, além de ser pastor, ele é o sumo pastor. Ora, logo que o supremo pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. Então nós entendemos que Jesus ele é o nosso pastor, mas além de ser o nosso pastor, ele é o supremo pastor, o sumo pastor. Isso quer dizer que ele é o pastor dos pastores. Se você é um pastor, então você também tem um pastor. Esse está acima de todos os pastores porque ele é o sumo, o supremo. Ele é Cristo. E é exatamente por ele ser o sumo pastor, o maior, o supremo, que ele mesmo designou pastores para o crescimento da obra de Deus, e é exatamente onde nós vamos entender em Efésios capítulo de número 4, a partir do versículo 11. Agora é imprescindível que se o sumo pastor te chamou para ser pastor, você sabe que é um dom, você também não pode desprezar esse dom. Certa feita, Paulo falou a Timóteo em sua primeira epístola a Timóteo, capítulo 4, versículo 16, dizendo as seguintes palavras: não te faças negligentes para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição de mãos do presbitério. Medita nessas coisas e nelas se diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto.
Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como a teus ouvintes. Aparentemente, o momento de Timóteo diante da igreja de Éfeso, no momento em que Paulo escreve essas palavras, não era um momento bom, o que faz entender que provavelmente Timóteo tinha dúvidas a respeito do seu chamado. Mas Paulo confirma essas palavras, fazendo ele lembrar de todo o processo que havia acontecido para ele chegar onde ele estava. Timóteo era crente. Apesar de jovem, cresceu no temor do Senhor, aprendendo a sua palavra, tinha uma mãe judia, apesar de seu pai ser grego, mas foi um jovem que cresceu aprendendo a palavra do Senhor e Paulo o chama de filho na fé. Paulo instiga Timóteo a meditar nessas coisas para que ele pudesse prosseguir e, através do seu prosseguimento na fé, as pessoas pudessem compreender que ele realmente tinha um grande chamado de Deus. Claro que eu não podia deixar passar batido que Paulo fala para Timóteo se cuidar, né? Cuida de ti mesmo, mas também Paulo lembra para ele cuidar da doutrina. Do mesmo jeito que nós nos cuidamos, cuidar da doutrina do Senhor, porque é exatamente a doutrina que mantém uma igreja de pé, o ensinamento. E é exatamente sobre o ensinamento que eu quero falar aqui, porque eu poderia dividir em 15 pontos das características do pastor. E somente um ponto eu vou abordar aqui a respeito do ensinamento, porque todo pastor precisa saber ensinar. E eis aí a grande falha da igreja do século XXI. Temos muitos pastores no meio da igreja. O negócio é saber se todos eles estão enquadrados no pastorado bíblico. Infelizmente, há muitas pessoas por aí dizendo-se pastores, mas sem nenhum conhecimento e capacidade de ensinar a palavra. Ensinando muitas coisas erradas e imaturas, pois não tem compromisso nenhum com o estudo e muito menos com a prática da palavra de Deus. Fazendo-se participante de um grupo de pessoas da qual o Senhor Jesus Cristo disse, proferindo as palavras do profeta Isaías aos fariseus e escribas em Mateus capítulo 15, versículo 8. Esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A palavra do Senhor também diz em Lucas, no capítulo 6, versículo 46 ao 49. Por que me chama Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que, edificando uma casa, cavou, abriu funda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não pôde abalar, por ter sido bem estruturada. Mas o que ouve e não a pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre uma terra sem alicerce. E arrojou-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Jesus, proferindo essas palavras, está falando a respeito de uma edificação. E essa edificação deve ser fortalecida, enraizada. Lucas vai falar algo interessante que os outros evangelistas não destacaram nos evangelhos. Lucas vai dizer que esse homem que foi prudente, que edificou essa casa sobre a rocha, ele se preocupou em cavar, ou seja, fortalecer o alicerce até que ela pudesse chegar na rocha. E exatamente por estar bem fortalecida e alicerçada sobre a rocha, por causa dele ter se preocupado em cavar, foi porque a água veio e não levou essa casa. E o homem que não se preocupou em fortalecer o alicerce, teve grande destruição e ruína. E todo homem e mulher de Deus deve se preocupar em fortalecer os alicerces da fé. E exatamente através da palavra que nós devemos nos fortalecer, estudando, meditando e cada vez mais se aprofundando. Hebreus capítulo 5, versículos 12 ao 14 também diz: Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente a necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite, e não alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernimento não somente do bem, mas também do mal. Em ambas as passagens nós vemos a necessidade de um aprofundamento na palavra do Senhor, e isso gera um amadurecimento do cristão, que posteriormente a quem tem o chamado vai o tornar apto para ser o pastor. E já aquele que não se preocupou em se aprofundar no ensino e na palavra do Senhor, o escritor de Hebreus vai tratá-lo como uma criança, porque ele precisa novamente aprender os alicerces da fé. Mas para aquele que pratica, que vai exercitando, ele vai se aprofundando, vai fortalecendo, e o escritor de Hebreus vai tratar ele como uma pessoa que alimenta-se do alimento sólido. A criança precisa de leite e o adulto precisa do alimento sólido, porque ele é mais forte. Então existe um processo para alguém estar apto para ensinar a palavra do Senhor. Que processo é esse? Estudá-la. E além do mais, um grande problema que nós temos nos dias de hoje a respeito do pastorado é o que contradiz a Bíblia.
a respeito dos próprios obreiros, não precisa nem ser pastor, mas de qualquer outra escala de obreiro, a palavra do Senhor nos diz em 1 Timóteo no capítulo 3 e versículo 6, não seja neófito para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Portanto, para você que deseja ser pastor, eu vou colocar um versículo agora e você vai colar esse versículo no seu coração. Tito, capítulo de número 1 e versículo 9. Apegue-se firmemente à fiel palavra, da forma como foi ministrada, a fim de que seja capaz tanto de encorajar os crentes na sã doutrina, quanto convencer os que se opõem a ela. Paulo encoraja Tito a aprender a fiel palavra e ficar firme nela, porque através do entendimento da palavra ele ia encorajar os crentes e refutar os falsos ensinos. Daí nós vemos a importância de estudar a palavra. João capítulo de número 3, nós vamos ter o diálogo de Jesus com Nicodemos e nós vamos ver a importância do nascer de novo. E todo homem que é designado ao pastorado precisa ter a convicção, a certeza que ele nasceu de novo. Pois o nascer de novo fala de uma vida espiritual. E quando nós falamos de vida espiritual, levo você a Romanos capítulo de número 8, versículo de número 5 ao 6, que diz assim: porque os que se inclinam para a carne cogitam para as coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne é para a morte, mas a do Espírito para a vida e paz. Ao certificar-se do novo nascimento, a pessoa estará apta para amar a palavra de Deus e, consequentemente, estudá-la. E eis aí o caminho para se tornar um pastor. Dentre as 15 características do pastor, eu quis destacar nesse vídeo o ensino. E para finalizar, eu quero falar para você que o sumo pastor, o supremo pastor, o dono da igreja, designou pastores para pastorear. E talvez por algumas doutrinas humanas, para levar alguns entendimentos que são de algumas instituições religiosas, o versículo de número 11 do capítulo 4 de Efésios, algumas vezes ele é interpretado de uma forma meio que não completa, eu diria assim. Temos a convicção que ali estão inseridos os ministérios que Cristo deu à igreja e estabeleceu para que através dela a igreja pudesse então crescer. Quero mostrar o versículo 11 numa outra perspectiva, porque o texto diz da seguinte forma: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e atente-se aí, e outros para pastores e mestres. Você já notou que tem algo incomum ali naquele versículo? É a aparição de dois es. O que geralmente usamos um e para finalizar uma ordem que está sendo estabelecida. No caso, seriam os cargos ali, os ministérios. Seria normal alguém falar que deu um para apóstolo, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e no final, e mestres. O versículo nos apresenta da seguinte forma: ele estabeleceu uns para apóstolos, vírgula, outros para profetas, vírgula, outros para evangelistas, vírgula, outros para pastores e mestres. Só que a ideia certa era essa, aparecer esse e antes do mestre somente. Mas o e que aparece antes do pastor nos dá a entender que a função do pastor e do mestre é a mesma. Ah, Rodrigo, você está querendo inventar, você está falando que não tem mestre. Não estou querendo inventar. Eu acredito que existe o ministério dos mestres, mas o que o texto está querendo dizer ali é que um mestre, ele pode ser mestre sem ser necessariamente um pastor. E isso não duvido, porque senão invalidaria o que está escrito em Atos dos Apóstolos, quando a gente lê o texto no capítulo 13, da seguinte forma: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Olhando nessa perspectiva, nós vemos que o ministério dos profetas e dos mestres estavam ali realmente inseridos na igreja. Mas quando nós partimos da premissa do que está escrito em Efésios capítulo 4, versículo 11, nós vemos o mestre no final e, segundo a lista, a última função é a do pastor. E aquele e que aparece antes do mestre junta-se com a função do pastorado. O que o Paulo está querendo dizer? Que todo pastor é mestre. O mestre pode ser mestre sem ser pastor, mas o pastor necessariamente precisa ser mestre. E eu te pergunto, por quê? Vou te dar a resposta. Porque se o mestre ensinar uma igreja com maior conhecimento do que o pastor, ele até pode ter um maior conhecimento, mas se o pastor não souber nada a respeito da palavra, não for um ensinador, consequentemente o mestre pode levar a igreja a se perder se ele entrar com um falso ensinamento. Dar-se aí então a necessidade de que o pastor realmente seja um pastor ensinador.
Para ter uma maior compreensão, vamos recorrer ao original grego. Esse e que aparece antes do evangelista, ele vai dar o sentido de mas, além do mais, e etc. O e que aparece antes da palavra mestre, ela tem quase o mesmo significado. E também, até mesmo, realmente, mas. Porém, segundo o dicionário Strong, está escrito assim: aparentemente uma partícula primária que tem a ação aditiva ou algumas vezes também a força cumulativa. O que ele está querendo dizer? Que se é uma força cumulativa, ele está acumulando a função do pastor a também ser mestre. Então, todo pastor precisa ser mestre. Rodrigo, você está querendo dizer o que com esse vídeo? Que eu sou pastor há tanto tempo e eu não sei ensinar a palavra. Você está falando que eu não sou pastor de forma alguma. Eu não estou falando isso. Eu estou dando o padrão bíblico do verdadeiro pastor que o Senhor estabeleceu. E se porventura você não é mestre, você não tem um conhecimento aprofundado das Escrituras, é tempo de você mudar. Tempo de você melhorar e se aprofundar na palavra do Senhor, para se enquadrar no verdadeiro sentido da palavra do Senhor. Haja vista que a palavra do Senhor diz, Jeremias capítulo 48, versículo 10, que maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Então procure fazer o melhor. Se você já é pastor, procure ser mestre. Se você já está sonhando em ser um pastor, vá pelo caminho certo. Estude a palavra, cresça, para que nós não venhamos ter uma igreja fora do padrão bíblico. O pastor, ele é mestre. O mestre não necessariamente precisa ser um pastor, mas o pastor precisa ser um mestre. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.